Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a esse vídeo que nos acompanha no nosso canal. Que Deus possa ser conosco. Vamos estudar a palavra do Senhor neste domingo de manhã, para nós agora aqui. São alguns assuntos que foi me pedido para abordar nesse dia por um irmão, e já que eu presenciei essa semana um velório em que um amigo de pouca idade faleceu, tinha alguns problemas, e a gente percebe a dificuldade de muitas pessoas de entenderem o que às vezes para a gente parece o óbvio. E então eu senti no coração de já fazer, de citar esses assuntos que foi pedido por um irmão. Vou tentar ser breve, porque se a gente for pegar assunto por assunto, são assuntos vastos, que já foi muito estudado nessa igreja, pelo nosso irmão Antônio, várias vezes. E então vou dar uma explanada, em cima desses tópicos. Que Deus possa nos ajudar. Não quero ser demorado, espero concluir, mas não vou entrar muito a fundo. Vou fazer um catado. E aqueles que souberem, que já estiverem acostumados com essa passagem, me perdoem se vai ser repetitivo para vocês, mas tenho certeza que aqueles que nos acompanham, e até a pedido desse irmão que me pediu para ventilar esses assuntos, eu creio que vai ser de grande valia. Para começar, muita gente não entende que nós não vamos morar no céu. Muita gente pensa que a gente morre em Cristo e vai morar no céu eternamente. A Bíblia não nos dá respaldo para crer nisso, pelo contrário, nos dá respaldo para crer de uma forma totalmente diferente a essa. Mas antes ainda de falar da própria eternidade, onde nós vamos viver em paz, sem dor, sem choro, sem pranto, sem sofrimento, eu gostaria de que os irmãos abrissem em Isaías capítulo 35. Vamos fazer uma leitura dos 10 versículos desse capítulo. Há várias outras passagens que falam do reino, de Cristo, mas eu escolhi essa exatamente por estar no Antigo Testamento. E aqui nos mostra, como realmente é inexplicável aquilo que Deus tem preparado para os seus. Isaías 35, versículo 1. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo, ou seja, o descampado, o deserto, exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará, se encherá, Se encherá de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, aos aflitos de coração: esforçai-vos e não temeis, eis que o vosso Deus virá com vingança, através de Jesus Cristo, com recompensa de Deus, e ele virá e vos salvará. Então, só um adendo nesse versículo, Aqui fala que eis que vosso Deus virá com vingança. Então, não são todos que vão para o céu. Eu disse que eu disse que é comum a gente ver entre o nosso povo brasileiro chegar num funeral e dizer assim: descansou. Agora ele descansou. Não estou dizendo que foi o caso do funeral que eu estive, mas eu estou dizendo que é muito comum, A gente não sabe do coração de cada pessoa que está ali, mas ninguém pode afirmar com certeza que todo mundo que morre descansa.
Isso não é verdade, porque diz aqui o versículo que Deus virá com vingança. Em outra passagem diz que aqueles que dão as costas para Deus, Deus também vai dar as costas para ele. Deus é justo, Ele é fiel. E se a gente for fiel, Ele é fiel. E se a gente não for fiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode mentir. E se Ele diz que aqueles que não o servirem, não o adorarem, vão serem deixados de lado, é porque serão deixados de lado. Não vou me ater só nesse assunto, porque, como eu disse, é vasto. Vamos para frente. Então, só mostra aqui que Deus virá com vingança. Ele não vai vir para ser crucificado de novo. Ele vai vir para fazer separação entre aqueles que creram nele, entre aqueles que o rejeitaram. Aqueles que creram vão reinar com ele, e aqueles que não creram vão ser deixados de lado. Até aqui tudo bem, né? Deu para ficar bem fresco em nossas memórias. Versículo 5. Então os olhos do século serão abertos, né? Vejam bem. E os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, no descampado. Então aqui esse versículo mostra que não vai ter mais sofrimento, gente. Imagine a alegria de quem nunca viu a luz do sol, de repente, puf, está vendo tudo. A alegria daquele que nunca deu um passo poder andar. Que ele está especificando aqui. Na volta, né, na nossa eternidade, não vai ter esse tipo de coisa. Seremos todos perfeitos. Não usaremos esse tão flagelo que nos prejudica tanto. É tão humilhante para quem enxergou tão bem a vida inteira ter que usar um óculos para apontar um parafuso. É horrível você depender, né, de algo que às vezes você esquece na tua casa e não dá conta de fazer o seu serviço. Mas na eternidade não haverá isso, né? Por isso que fala que é inefável, né? A palavra inefável que usa no Novo Testamento. É inexplicável as coisas que o Senhor preparou para nós. Nós estamos falando do básico, né? Aquele que não anda vai andar, aquele que não enxerga vai enxergar, aquele que tem dores não vai ter mais dor. Maravilhoso, né? Fantástico isso. Versículo 7. A terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta, e aqui tem sede, em mananciais de água e habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Veja só o versículo. O imundo não passará por ele. Senão não será céu, não será eternidade. Mas será para o povo de Deus, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Olha aqui. Os loucos não errarão. Os loucos também vão entrar na eternidade, irmãos. É um detalhe que a gente passa batido. A pessoa que crê em Cristo no seu coração, com sinceridade, aceitou aquele sangue precioso derramado por Ele, se ele vier a ficar louco, ruim da memória, de não dar conta mais do raciocínio e falar, eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno, me manda para o inferno. Mesmo assim ele não vai. Sim, irmãos, é isso que eu estou dizendo. Porque fala que os loucos aqui não errarão o caminho. Ele não tem mais juízo para decidir nada. Por que que o reino, que a criança, o reino dos céus é das crianças? Porque elas não têm raciocínio. Mesmo nascendo, né, com herança do pecado de Adão e Eva, que, como todos nós nascemos, se uma criança morre sem ter o juízo perfeito, sem ter o raciocínio, o conhecimento do bem e do mal, a palavra diz que o reino dos céus é delas. E o louco se torna uma criança. Uma vez que creu, uma vez que aceitou, não depende mais do seu esforço a entrada nos céus. Então, nem os loucos errarão o caminho. Versículo 9. Ali não haverá leão, nem animal feroz, subirá ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e viverão
a Sião com júbilo e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. É claro, eu estou falando do céu porque é como todo mundo pensa, mas a gente vai chegar no assunto. Então aqui a gente está falando de entrar na eternidade, né? No gozo, né? De ser salvo e entrar na eternidade. Então esse é só como diz o irmão Antônio, é só um cadinho, né? É só um resumo, uma abreviação de tantas coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que o temem. Mas na verdade, nós não vamos morar no céu. Depois que Cristo voltar, nós teremos um período de 1000 anos, nós chamamos de milênio, né? Já teve gente que falou para mim assim, não, mas na Bíblia inteira você pode digitar lá milênio que não aparece. Claro que não vai aparecer. Nós chamamos o período de 1000 anos citado em Apocalipse capítulo 20 de milênio, mas ali fala em período de 1000 anos. Nós vamos dar uma passadinha lá se der tempo. Mas se alguém quer entender um pouco mais essa parte, está em Apocalipse capítulo 20. Então Cristo volta e tem esse período de 1000 anos aqui na Terra. Então entra a eternidade e nós vamos morar na Terra. Queria que os irmãos abrissem em Salmo 37. São várias passagens que temos aqui para comprovar isso que eu estou falando. Eu não quero ficar eu falando, mas quero que a Bíblia mostre aquilo que eu estou anunciando. Salmos capítulo 37, versículo 3 diz: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Isso aqui é eternidade, irmãos. Isso aqui é após o período de 1000 anos, que nós acabamos de citar. Versículo 9: porque os malfeitores serão desarraigados. Lembra que nós lemos agora de pouco que Cristo virá com vingança. Ele não vem mais para ser crucificado, para tomar tapa no rosto, para tomar coroa de espinho na cabeça. Ele vem com vingança, para acabar com aqueles que o desprezaram e para dar paz e longanimidade a todos aqueles que o amam. Versículo 9: porque todos os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Versículo 11: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância e paz. Versículo 22: porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados ou exterminados. Versículo 29: os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Versículo 34, para finalizar: espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Bom, versículos muito claros que não dispensam explicação. Todos eles mostram que nós vamos passar a nossa eternidade na terra, não é no céu. Aqueles que morrem em Cristo hoje vão para o céu, vão ficar aguardando, né, todas as coisas que a Bíblia relata que hão de acontecer. Já estudamos vastamente a parte da grande tribulação, período de 7 anos que o anticristo vai reinar, e por 3 anos e meio ele cumpre sua palavra, ele traz uma falsa paz ao mundo, e aqueles que creem, aqueles que entendem a palavra, vai saber que esse é o anticristo, mas muitos serão enganados, e fala que esse período vai ser abreviado, porque até os escolhidos, muitos escolhidos se enganariam com ele. E depois entra 3 anos e meio, que é a segunda parte dos 7 anos e meio, que começa a grande perseguição, onde fala da marca da besta, que quem não aceitar não compra, não vende, e não é o nosso assunto hoje. Eu só estou ventilando, como eu disse no início, para que a gente possa captar essa parte mais ampla. Então, é importante nós sabermos, irmãos, e esse é um outro assunto que ele pediu para que citássemos,
que há diferença entre salvação e a diferença para galardão. Muita gente não entende isso. Salvação é o ato de Deus livrar uma pessoa da culpa do pecado através do arrependimento da própria pessoa. Isso não é herdado de pai, de avô, é escolha de cada um. Cada um tem que renunciar ao seu eu, à sua podridão, para que a sua culpa, assim, possa, através da misericórdia do Senhor, né, Deus livra a culpa do pecado e pode introduzir em uma nova vida. Isso é salvação. A pessoa entender que ela por si própria não pode fazer nada. Ela depende de algo, ela depende de um ser perfeito, de um sangue precioso de Cristo que nós não temos. Não se paga pecado com obra, não se paga pecado com dízimo, não se paga pecado sentando no banco em todos os cultos, não se paga pecado estando aqui pregando, nem fazendo qualquer outra coisa. A única forma de remir pecado é confiar no sangue precioso de Cristo Jesus. É a única forma que tem de pagar pecado. Nós estamos aqui pregando placa de igreja. E nem inteligência, e nem obra, mas o sangue de Cristo Jesus. Então, salvação é o ato, né, de Deus livrar uma pessoa da culpa, do pecado e introduzi-la em uma nova vida. Galardão é a recompensa, quer dizer, recompensa ou prêmio por aquilo que você fez de bom. Né? Aquilo que você faz de bom não produz salvação, mas a salvação produz as coisas de bom que você há de fazer. Espero que vocês tenham entendido essa grande diferença. Como eu disse do Lucas agora há pouco, aquele que confia no sangue de Cristo, ele confiou em algo certo, não depende mais dele, mas foi pago o pecado dele ali. Ele tem acesso à vida eterna. Em João 6,47 diz, aquele, em verdade, Cristo mesmo dizendo, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem vida eterna. Não vai ter um dia, mas tem já. A vida eterna não dura até quando você pecar. Já está falando, a vida eterna, você tem a vida eterna. Você perde galardão, vida eterna você não perde. E essa é a nossa sequência. Desculpa. Salvação. Pela graça, não pelas obras. É de graça. Cristo já pagou o preço. Você não tem que pagar mais nada. Efésios 2, 8 e 9, não precisam ir lá, eu vou fazer uma leitura um pouco mais rápida para a gente poder chegar no final, quero concluir. Efésios 2, 8 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Isso é salvação. Não vem das nossas obras e não se perde, porque creu no sangue de Cristo que já foi pago. O galardão é segundo a obra de cada um. Veja a diferença de cada um. Mateus 16, 27 diz assim, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Percebe? De acordo com o que tenha feito. Cada um vai ter um galardão diferente e vai ter alguns salvos que não vão ter galardão nenhum. E mesmo assim serão salvos, porque a Bíblia nos dá respaldo para isso. A salvação é recebida nesta vida, como eu acabei de citar. Salvação, aquele que crê em mim tem vida eterna. No momento que você creu no sangue de Jesus, você já tem a vida eterna. Nós estamos falando de espírito, nós não estamos falando de carne. Pode ser que eu seja atropelado, pode ser que eu tenha um infarto, pode ser que eu tenha várias situações que me levem à vida na carne. Mas espiritualmente falando, eu tenho a vida eterna. Eu passo a uma vida que eu não conheço ainda, não sei como é, ninguém pode voltar para dizer como é, mas a Bíblia nos fala que é inefável aquilo que Deus tem preparado para os seus. Eu tenho certeza que eu vou para uma vida melhor do que eu estou. E como eu citei no começo, não são todos que descansam depois que morrem.
Porque se não fizer essa escolha perfeita, se não escolher a escolha perfeita do sangue de Cristo, a Bíblia diz que é no fogo do inferno, que é a direção da pessoa que não crê em Cristo Jesus. Então a salvação eu recebo em vida. Em Lucas 7,50, os irmãos, se quiserem anotar os versículos, porque senão, se a gente for esperar vocês irem lá, não vai dar tempo. Porque tem bastante coisa para a gente ver. Então eu estou lendo. Lucas 7,50 diz: Jesus disse à mulher, a sua fé a salvou, vá em paz. Está falando de passado. Salvou. Passado. Não está falando, está te salvando. Ou a sua fé vai te salvar. Não. Salvou no passado. Cristo falou para aquela mulher que queria a bênção de Deus, mas como ela não era dos discípulos, Cristo falou assim: não é dos nossos, né? Assim, com a minha palavra, assim, não vou agora lá no lugar, mas os apóstolos, mas ela está pedindo. Ele falou: não, mas aqui não é dos nossos. O pão da nossa mesa tem que ficar na nossa mesa. Ela falou das migalhas da mesa, come o necessitado. Aí Cristo falou para ela: a sua fé te salvou. Ela estava botando a fé na coisa certa. Ela sabia quem era aquele que estava ali. E Cristo falou para ela no passado: a sua fé te salvou. Enquanto o galardão, a gente vai receber só quando Cristo vir. Olha a diferença dos dois. Estou tentando colocar aqui o paralelo. Em Apocalipse 22:12 diz: eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Vai ser lá no futuro, não foi isso ainda. Nós aqui fomos salvos no passado, no nosso galardão nós não recebemos ainda. Nós vamos receber lá quando Cristo vier. A salvação não se perde, como eu disse, né? João capítulo 10, 28 e 29 diz assim: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as me deu é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Então, está dizendo aqui que aquele que aceitou, aquele que foi até Jesus, jamais vão tirar da mão dele. Jamais vai tirar fora. Enquanto o galardão, você pode perder. Se você começar a pisar na bola, né, você fez boas coisas na vida, pregou o evangelho, atravessou o ceguinho na rua, deu essas ofertas para ajudar no trabalho, sem intenção de ter troco, porque também tem isso. Não adianta você enfiar a mão no bolso: eu vou comprar aqui um pedacinho do céu. Não é assim que funciona. Deus quer das suas primícias aquilo que vem do teu coração. Então isso você vai colhendo o galardão, né? Tem aquela passagem que fala: juntai tesouros nos céus, onde a traça não rói, onde o ladrão não rouba. Está falando de galardão. Em Apocalipse 3:11 diz: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O que é coroa? É prêmio, é galardão. Então aquilo que você faz de errado, você pode perder o seu galardão. A salvação é igual para todos. A mesma salvação que você tem, a mesma que eu tenho, não muda nada. É igualzinho para todos, sem tirar, sem pôr. Em Romanos 10:12 diz: não há diferença entre judeus e gentios. O povo escolhido de Deus, que são os judeus, e os gentios, que são todos os estrangeiros, e nós brasileiros estamos nessa camada aqui de gentios. Os gentios são todos aqueles que não são genuinamente judeus. Tem gente que não entende, não sabe o que é isso. É necessário a gente ser repetitivo e falar aquilo que para a gente parece óbvio, como eu disse no começo. Mas quanta gente que não sabe o que é gentil. Nós estamos falando de gentileza, né? Para a gente aqui, o normal para nós, falar em gentil, é aquela pessoa que é agradável, né? Que é amorosa, que é atenciosa. Nossa, é muito gentil. Não. Aqui o gentil é algo que o judeu usava para dizer assim: eles não são nós. Quem assistiu Chaves aqui, né? Gentalha, 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 gentalha. É isso. O judeu, para eles, quem não era o povo de Deus era gentalha. Chamavam de gentil. Eles não queriam nem pregar para esse povo. Mas não é o nosso assunto, vamos para frente. Então, a salvação é igual para todos.
Romanos 10, 12, como eu comecei a ler, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Igual para todos. Enquanto o galardão, ele vai ser diferente para cada um, ele vai ser de um tamanho diferente. Eu repito novamente, Apocalipse 22, 12. Eis que venho em breve, Jesus dizendo, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Uns vão receber mais, outros vão receber menos, outros vão receber nada, mas ainda serão salvos. Importante a gente entender isso, gente. A Igreja de Jesus. Muita gente não entende que se tem um nome à frente, não é a Igreja de Jesus. Fulano fundou tal igreja, é do fulano, não é de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Abriu uma loja, nova em Bauru, uma empresa muito famosa, uma empresa que todo mundo quer ter um veículo daquele porte. Eu não posso ir lá, mesmo sendo mecânico consagrado, mesmo sendo uma pessoa conhecedora a fundo dessa mecânica, dessa parte elétrica desse veículo, abrir uma oficina, bonita, padronizada, com a logomarca daquela empresa, e escrever embaixo lá, concessionária assistência técnica autorizada da tal marca. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu não tenho autorização, eu não tenho autoridade para fazer isso. Só pode fazer isso quem tem autoridade da tal fábrica. E as coisas de Deus, irmãos, é a mesma coisa. Eu faço parte desse corpo, mas eu não posso ir em outra cidade, em outro bairro, ou aqui na esquina abrir uma outra igreja, botar o mesmo nome e pregar do jeito que eu estou pregando aqui. Batizar como a Bíblia manda que se batize. Mas se eu fizer isso por esforço meu, por intenção minha, sem autoridade desse corpo, eu não sou igreja de Cristo. Nós temos que entender isso. O apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores organizadores na antiguidade. Ele organizava uma igreja, ele acompanhava aquele trabalho, ele colocava uma pessoa qualificada que fizesse parte daquele trabalho, organizava ali como um corpo, como nós somos aqui hoje, e dali ele ia para outra. Aquele corpo ali estava organizado por ele. E aqui ele começava um outro trabalho. Ele tinha autoridade para fazer isso. Então esse trabalho que ele organizou era um trabalho que continuava com autoridade, porque esse que criou, o apóstolo Paulo, tinha autoridade para fazer isso. Organizava dentro do que a Bíblia manda, deixava esse trabalho organizado e abria um outro. Gente, não tem filial, não existe filial para as coisas de Deus. É assim que se organiza uma igreja da vida a outra igreja. Eu não posso não concordar com alguma coisa que a igreja faça aqui, e quer saber de uma coisa? Eu não concordo com tal coisa, isso aqui está certo, isso aqui está certo, isso aqui, mas isso aqui eu não concordo. Aí eu vou lá e abro uma igreja, e aquilo que eu não concordo, agora isso aqui eu vou corrigir na minha igreja. É isso que se faz. É isso que a maioria das igrejas hoje faz. E isso não é a igreja de Cristo. E lá no final vai ter uma grande diferença. Nessas igrejas podem ter pessoas salvas, porque quem salva é o sangue de Cristo, como a gente vem pregando. Não é a placa da igreja, não é o pastor, o dirigente, ou aquele pregador, não é a obra, não é o dízimo ou a oferta, mas é a fé no sangue de Cristo Jesus. E cremos que em todas as igrejas pode haver pessoas salvas. Mas lá no final vai ter uma grande diferença, nós vamos chegar lá. Então a igreja de Jesus, do grego, que quer dizer conjuntamento, congregação ou assembleia. Muita gente também não entende, que a gente fala igreja, o outro fala congregação, o outro fala assembleia, e acho que
que são um pouco mais importantes, porque o nome é mais bonito. É tudo a mesma coisa. Igreja, conjuntamento, congregação, assembleia, é a mesma coisa. É ajuntamento de pessoas. E a própria tradução da palavra, eclesia, do grego, que significa congregação, assembleia, conjuntamento, já prova para nós que não existe essa de tenho fé na minha casa. Eu fico na minha, tenho minha fé em casa, faço minhas orações e está tudo certo com Deus. Não, não está tudo certo com Deus. Igreja é conjuntamento, congregação, assembleia. Igreja não é essas quatro paredes. Somos nós, pessoas, nós somos igreja. Se nós nos reunirmos embaixo de uma árvore, em nome de Jesus somos igreja. Importante entender isso. Cristo prometeu que as portas do inferno, irmãos, não prevaleceriam sobre ela até a consumação dos séculos. Mateus 16, 18. Disse Jesus, eu lhe digo que você é Pedro. Pedro estava ali conversando, os apóstolos conversando, e ele falando para Pedro, como você é Pedro, essa é a forma de diálogo ali dele. Sobre esta pedra, esta, ele está falando dele, não está falando de Pedro. Muita gente interpreta como sendo Pedro. Se eu falar, o irmão Luquiari está com uma blusa ali, o irmão está com essa blusa, e eu estou com esta blusa. Não vou dar aula de português, mas deu para entender, não deu? Quando eu me refiro a algo longe de mim, eu digo essa blusa. Mas quando eu estou falando algo que aqui está comigo, eu falo esta blusa. Percebe a diferença? Cristo estava falando dele, não estava falando de Pedro. Assim como você é Pedro, dizia Cristo, sobre esta pedra, ele está falando dele próprio, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, que é lugar de mortos, Hades quer dizer lugar de mortos. Mas aqui a intenção de Cristo é mostrar que o Hades, lugar de mortos, aqui é inferno. Pode ser usado o Hades como o túmulo. Em algum lugar na Bíblia pode falar em Hades e não está falando do inferno. Está falando do túmulo, que também é lugar de morto. Mas aqui a conotação é de inferno. As portas do inferno, vai ter tradução que vai estar inferno. Não poderão vencê-la. Então vejam bem, vamos recapitular. Se Cristo aqui organizou sua igreja, e ele falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, a igreja que Cristo fundou lá, há 2023 anos atrás, vamos falar do nosso tempo, que o tempo de Deus é diferente, o calendário judaico é de 360 dias, nós somos de 365 dias por ano, então dá uma diferença aí de anos, mas vamos falar aqui da nossa linguagem. A igreja que foi fundada lá, aliás, 33 anos depois, porque o ministério de Cristo exatamente começou ele com 33 anos. Mas enfim, aquela igreja que Cristo fundou lá atrás, ela permanece viva até hoje. Só que foi fundada, como nós dissemos, Paulo organizava, Paulo tinha autoridade para isso, e ele ia fundando igrejas com a autorização. E se essa igreja hoje morrer aqui, ela vai permanecer em outro lugar. Pode morrer um corpo local, pode ser que a gente vai morrendo, os mais velhos, e os mais novos não permaneçam na verdade, vão se desviar dela. Essa igreja deixa de existir como sendo igreja do Senhor, mas ela vai continuar em outro lugar. Importante salientar isso. Então a igreja que Cristo fundou, ela está em pé até hoje. E ela não foi edificada com mãos de homens. Foi edificada pelo próprio Jesus. A casa de Deus foi feita sem tijolos, sem blocos, sem cimento, sem impermeabilizante, sem telha. Atos 7,48 diz, todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta. Efésios 2,20 diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. O alicerce da igreja é Jesus Cristo. Eu não posso mudar um detalhezinho e abrir uma igreja com o meu nome. Todas as igrejas que tiver um nome à frente, não é igreja de Cristo. Se eu abrir uma igreja e fazer tudo certinho, como diz aqui, como eu falei, estou pregando o que a Bíblia manda, estou fazendo batismo como a Bíblia manda, mas a igreja do Idivanil não é de Jesus Cristo. Eu não tenho autoridade
para fazer isso. Agora, se eu fizer isso com a autorização, com a autoridade deste corpo, aí sim é um outro trabalho, é um outro corpo, e eu não fico devendo satisfação a essa igreja, mas eu devo satisfação a Cristo Jesus, que Ele é o cabeça, como está falando aqui, Ele é o alicerce da igreja. Uma igreja não deve ter convenção, não deve ter uma central. É a igreja de Cristo. Uma igreja não deve satisfação a outra igreja, nem uma convenção, mas deve satisfação a Cristo Jesus. Cristo mandou a sua igreja pregar o Evangelho, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20 diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. É a sua igreja que tem autoridade para fazer isso. Não é a igreja do Idivanil, ou do Beltrano, do Ciclano, por mais interessante, por mais moderninha que seja, por mais atualizada que seja, né? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo. Aquilo que era errado para Deus ontem, continua sendo errado hoje e vai ser errado eternamente. Então ele mandou a sua igreja, não mandou outro. João Batista preparou o material para o início da igreja de Cristo. Isaías capítulo 40, versículo 3, uma voz clama do deserto, no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para nosso Deus. Então, João Batista começou esse caminho. Ele preparou. Cristo formou a igreja dele daqueles que foram batizados por João. E daí por diante, todas as igrejas que foram fundadas foram dessa linhagem. Não tem nada clandestino, não tem nada que cortou o caminho. É essa linhagem e pronto, acabou. O que difere disso não é a igreja de Jesus Cristo. Primeiras Coríntios capítulo 3, versículo 11 diz, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Eu não vou... Chegamos naquela parte que eu falei que talvez daria tempo de falar do milênio, mas não vai dar tempo, irmão. Está muito corrido e eu queria concluir. Então, capítulo 20 de Apocalipse, quem quiser anotar e dar uma olhada lá, fala, né, do período de 1000 anos. E eu disse que teria que citar algumas coisas, né? O Apocalipse tem tanta coisa para a gente explicar que se a gente entrar aqui e for explicar muita coisa eu não vou conseguir. Mas é interessante ressaltar que muitos não creem que a igreja de Cristo vai presenciar a grande tribulação. Mas Apocalipse 7, 13 e 14 diz, então um dos anciãos me perguntou, né? João foi levado em espírito e Cristo estava revelando a ele as coisas que haviam de acontecer. E ele perguntou, quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? E o Senhor respondeu, esses são os que vieram da grande tribulação. Quem são esses então? Se a igreja não vai passar pela tribulação, quem são esses? O próprio Jesus Cristo está dizendo para João, olha, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. A igreja vai passar pela grande tribulação. Eu preferia que não passasse. Mas se Cristo padeceu nessa terra por nós, por que nós não queremos padecer por Ele? Só a igreja verdadeira é a esposa de Jesus Cristo. Apocalipse 19, 7 diz, regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e da sua noiva já se aprontou. Irmãos, só aqueles que fazem parte da verdadeira igreja de Cristo é a esposa de Jesus. Pode haver pessoas salvas em qualquer igreja, mas a verdadeira noiva é só a igreja verdadeira dele. Apocalipse 21, 2 diz, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido.
Aí logo após, nesse mesmo capítulo, no versículo 8, João relata os tipos de pessoas que não entrarão na eternidade. Então, irmãos, olha, reforçando, não são todos que vão, né, para o céu após a sua morte. E aqui cita os tímidos, cita os incrédulos. Os tímidos é aquele que, sabe, eu não sou contra, mas também não sou a favor. Sabe aquele que fica assim, não pula nem para um lado, nem para o outro. Na realidade, aquele que não pula nem para um lado, nem para o outro, já é do outro lado, né? Ele está em cima do muro, mas ele já é do outro lado. Se ele não quer pular do lado certo, é porque ele é do lado errado. É simples assim, né? Então fala dos tímidos, fala dos incrédulos, dos abomináveis, dos homicidas, dos que se prostituem, dos feiticeiros, dos idólatras, dos mentirosos. A sua parte será no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Nós não vamos entrar nesse mérito, senão não vai dar tempo. Então fala aqui das pessoas que não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus. No verso 9, o anjo mostra a esposa de Cristo na grande cidade santa, Jerusalém, que vai ser toda remodelada, vai vir uma nova Jerusalém em cima da atual Jerusalém. Isso é após o milênio, né? Que nós falamos desse período de 1000 anos. E aí que é a grande diferença entre você fazer parte de uma igreja verdadeira ou não, mesmo sendo salvo. Então, no versículo 9, ele mostra a grande cidade santa. Apocalipse 21, 9 diz: E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Do verso 11 ao 23, eu estou resumindo aqui, viu, irmãos, para a gente conseguir concluir dentro do tempo. Do verso 11 ao 23, ele faz uma descrição, né, de como vai ser essa cidade, a altura, a largura, as pedras, as portas, tudo. Explica tudo certinho, vai lá que você vai conferir o que eu estou dizendo. Apocalipse 21, versículo 11 ao 23, ele dá essa descrição. E no versículo 24, ele cita aqui, 21, 24, vou ler. As nações andarão na sua luz, e os reis da terra, preste atenção nisso, lhe darão a sua glória. Opa, mas espera aí. Se vai ser introduzida uma nova Jerusalém, nós sabemos que o trono de Cristo vai ser instalado lá dentro de Jerusalém. E ele vai ser o regedor, ele vai ser o rei, ele vai ser o todo-poderoso. Quem são esses reis? São os salvos de todas as outras igrejas, que não vão morar dentro de Jerusalém. Mas como assim? É o que a Bíblia diz. A noiva, como nós vimos relatando aqui, ela vai morar dentro de Jerusalém, com o seu noivo, com o seu marido, né? Vai se casar agora, vai ser a esposa, não vai ser mais a noiva, vai ser a esposa. Vai morar dentro de Jerusalém. E vai ser maravilhoso, até que esses reis vão vir de fora, né, daqui do Brasil, dos Estados Unidos, da Inglaterra, de todos os outros países, vão lá em Jerusalém adorar. Serão salvos, vai ser maravilhoso, não vão ter dor, não vão ter nada, como nós relatamos até aqui, o que é a salvação, o que Deus tem preparado para os seus, mas não vão ter esse privilégio de morar dentro de Jerusalém com seu marido, com o noivo, com o marido, que é citado noivo e marido, mas ali vai ser marido, que vai ser feito o casamento. Por isso que a gente falou que galardão é diferente de salvação, e mesmo vai salvo sem nenhum galardão, ainda vai ser bom. Esses que estão do lado de fora talvez não tenham galardão nenhum, mas serão salvos, estarão na eternidade, na terra, não no céu, como nós vimos lá em Salmo 37, e trarão a glória ao Senhor. Há pessoas verdadeiras e igrejas erradas, como nós citamos, né? Apocalipse 18:4 diz: Então ouvi outra voz do céu que dizia: Saiam dela vocês, povo meu, falando de igrejas erradas. Como eu disse, se eu tenho alguma coisa que não me agrada aqui, né? Tá certo, mas não me agrada, eu sou errado em sair. Mas se eu estou numa igreja que prega 99,9% da verdade, né? Mas prega alguma coisa que descaracteriza doutrinamente aquilo que eu creio, que eu sei pela Bíblia que está errado, aí sim eu tenho que sair. É a diferença. A igreja deixou, né, doutrinamente de ser genuína. Isso tem certas coisas que a gente pode até tolerar.
Eu posso até tolerar um irmão que possa acreditar que nós não vamos, né, passar a grande tribulação aqui, que vamos ser arrebatados antes, e esse é um outro assunto que a gente pode entrar mais claramente futuramente, no assunto de hoje. Então eu posso não ter problema com o irmão que pensa assim. Não dá diferença na parte de doutrina. Mas se eu estou com outro irmão aqui que pensa em alguma coisa, né, não dando valor na cruz de Cristo, tem que crer em Cristo, mas tenho que perseverar até o final. Se pega uma verdade, uma não verdade como essa, não posso compactuar com ele. Não faço parte de um corpo desse, que prega aquilo que é contra os princípios bíblicos. Se Cristo morreu, derramou seu sangue perfeito, preciso, o único sangue que pode pagar pecado, e eu acho que isso não é suficiente, tem que fazer algo a mais, então não estou dando valor a Cristo. Para que Cristo ia morrer na cruz se eu tivesse que fazer mais alguma coisa ainda? Então, saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem de seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Só para encerrar, irmãos, eu vou citar as 7 igrejas que são descritas lá em Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. 7 igrejas. O número 7 no Apocalipse quer dizer perfeição, né? Tudo tem um simbolismo. Apocalipse tem coisas literais, mas boa parte ali é simbólico. Então fala de 7 igrejas. As 7 igrejas, irmãos, só uma que é intacta, e tem uma segunda que não tem críticas, mas uma só igreja que não tem crítica nenhuma, e são igrejas, né, que a gente vê que representam, eu falando, estou dizendo que o número 7 é simbolismo de perfeição. Essas 7 igrejas simbolicamente representam todas as igrejas de todos os tempos. Imaginem, é uma parábola. Se você pegar as 7 igrejas e ver o tipo de coisa errada que tem nessas igrejas, é o que a gente vê no mundo hoje. As igrejas têm tudo isso: idolatria, né, apoiando coisa errada, né, umas são frias, outras não estão nem aí para as coisas de Deus. Uma ou duas que escapam. Então são poucas as igrejas que são fiéis, que andam no caminho que Cristo ensinou. Então é importante você se atentar a isso. Faz parte de uma igreja? Eu adoro a minha igreja, é linda, é maravilhoso, o pastor prega bem, a banda toca bem, mas e a palavra de Deus? Está ensinando o que realmente é correto? E o que importa é isso. Nós aqui cantamos um hino com piano no dia de hoje, e às vezes nem no final não tem louvor, como diz a maior parte das igrejas. Mas o que importa, irmãos, é o estudo da palavra, é deixar claro certas coisas que para a gente parece óbvio, mas muita gente tem dúvida. Eu espero ter ajudado de alguma forma, com alguns detalhes, e para mim foi de grande valia rever tudo isso. A gente conhece e sabe, mas é bom estar sempre relembrando. Que Deus possa ser com sua palavra, possa abençoar vocês, que possam ter entendido, anotado os versículos aí, porque não deu tempo da gente estar decorrendo. O assunto é vasto, se a gente fosse pegar um assunto por vez, eu acho que o tempo já não daria. Mas espero ter ajudado de alguma forma. Que Deus possa abençoar a sua palavra.